os motoristas de ambulância, se aplica o exame toxicológico? Depende, tá, Camila? Depende. O que acontece? O exame, para começar, a gente precisa dividir o exame toxicológico em duas legislações, tá? Nós temos o exame toxicológico da legislação trabalhista, tá? E nós temos o exame toxicológico que é da legislação de trânsito. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha para mim não falar besteira aqui também, tá? Peraí. Tem algumas coisas que a gente não sabe de cabeça, né? Então, a gente precisa pegar a colinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro, Aline, como eu falei, a gente tem o exame toxicológico da legislação trabalhista e o exame toxicológico da legislação de trânsito, tá? Em relação ao exame toxicológico da legislação de trânsito, se o motorista de ambulância ele tiver a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, a CDUE, né, o exame toxicológico ele vai ser obrigatório para esse profissional poder exercer a profissão de motorista dentro dessas categorias, tá? Então, isso é obrigatório, está na legislação de trânsito. Lembrando que a legislação trabalhista, ela buscou, né, ela anda em parceria, digamos assim, com a legislação de trânsito, tá? Mas falando em legislação de trânsito, se o trabalhador tiver carteira de habilitação CDUE, é obrigatório a realização do exame toxicológico. Agora, para o exame toxicológico da legislação trabalhista, esse motorista ele tem que ser um motorista profissional empregado, tá? Então tem algumas características, tem que ser motorista profissional empregado. Quando fala de motorista profissional empregado, o que a palavra empregado significa? Significa que ele tem a carteira de trabalho assinada e ele é regido pela CLT. Então, quando você fala de motorista de ambulância, se esse motorista ele não for regido pela CLT, por exemplo, ele for regido ali, sei lá, por um estatuto, porque ele é concursado, é funcionário público, tá? Então, provavelmente esse exame toxicológico da CLT não vai se aplicar a ele. Então, se for funcionário público, ele for um servidor público, ele é estatutário. Se o estatuto não exigir o exame toxicológico dele, para cumprimento da CLT, ele não vai ser obrigado a cumprir os exames toxicológicos, tá? Então, o exame toxicológico, ele se aplica somente para quem for CLT ou se o estatuto exigir, ou para a legislação de trânsito brasileiro. Então, para a legislação de trânsito, não importa se ele é empregado, se ele é estatutário, não importa, tá? Então, para a legislação de trânsito é uma coisa, para a legislação trabalhista é outra. Então, se esse motorista de ambulância, ele for CLT, né, e ele for um motorista profissional, então provavelmente vai ser obrigatório. Aí a gente também tem o seguinte, tá, Aline? Então, vamos lá. Para a legislação de trânsito, a gente viu, se ele for carteira CDUE, acabou, o exame toxicológico obrigatório. Para legislação trabalhista, ele tem que ser motorista profissional empregado. Então, para ele ser empregado, tem que ter a carteira de trabalho assinada. Então, esse é o primeiro ponto, ter a carteira de trabalho assinada. Segundo ponto, ele tem que executar o transporte rodoviário coletivo de passageiros ou o transporte rodoviário de cargas, tá? Aí a gente tem algumas polêmicas. Por quê? Porque a legislação de trânsito ele não trouxe para a gente o que seria o transporte rodoviário de cargas ou o transporte rodoviário de coletivo de passageiros. Porque quando a gente fala em transporte rodoviário, o que eu entendo? Rodovia. Então, se o motorista de ambulância está dentro da cidade, já não se aplica. Só que o que acontece, Aline? Quando a gente fala ali do exame toxicológico, o exame toxicológico ele não é ocupacional, ou seja, ele não está previsto na NR7. O exame toxicológico da legislação trabalhista ele é para atender o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? Então, o exame toxicológico no E-Social ele vem para substituir o CAGED, as informações relacionadas ao CAGED. Aí nós temos, aí a gente vai usar como base, tá? O Manual do CAGED de 2019, é o último que a gente tem, pelo menos é o último que eu achei. Lá, vamos lembrar a estrutura do exame toxicológico. O toxicológico trabalhista é para atender o CAGED, tá? Então lembra disso. O toxicológico trabalhista é para atender o CAGED. Então eu vou pegar o manual do CAGED, que ele me traz mais orientações sobre os exames toxicológicos.
Aí, no manual do CAGED, ele vincula alguns CBOs, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que são obrigatórios fazer o exame toxicológico. Aí ele traz para a gente alguns CBOs, que é o CBO 78, 23, 10, 78, 23, 20, 78, 24, 05, 78, 24, 10, 78, 24, 15, 78, 25, 10, 78, 25, 15 e 78, 25, 05. Tá? Esse último agora, que é o motorista autônomo, não está no CAGED, mas a gente tem recomendado porque ele é um motorista rodoviário. Todos esses motoristas que eu citei aqui, desses CBOs, tá? Que você consegue achar essa lista no Manual do CAGED 2029. É só colocar no Google, Manual CAGED 2019, desculpa, Manual do CAGED 2019, você vai achar lá a relação desses CBOs, que é motorista de furgão ou veículo similar, condutor de ambulância, lá ó, tem um CBO do condutor de ambulância, tá? Motorista de ônibus rodoviário, motorista de ônibus urbano, motorista de trélebus, motorista de caminhão, rotas regionais e internacionais, motorista operacional de guincho e caminhoneiro autônomo, rotas regionais e internacionais. Então, os CBOs que eu citei são relacionados a isso, tá? O que acontece? Como a legislação trabalhista não define para a gente o que é esse transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte rodoviário de cargas, eu usaria como base esse CBO. Na dúvida, procure o jurídico da empresa. Peça orientação para o jurídico da empresa. Tá, Aline? Então, se tratando de motorista de ambulância, tá? Se você for seguir o manual do CAGED, lembrando que o exame toxicológico é para atendimento ao CAGED, tá? E no manual do CAGED, ele traz o CBO do motorista do condutor de ambulância. Se ele tiver registrado com esse CBO, eu sim aplicaria o exame toxicológico nele, seguindo todas as regras do exame toxicológico. Tá bom, Aline?